Hoje nós estamos aqui para falar sobre o KNRI11, esse fundo da Quineia aí, que foca aí no investimento de galpões, logística e escritórios também. Esse fundo que é muito conhecido e muito adorado aí por vários investidores, e nos últimos dias ele tem caído um pouco aí de preço. E hoje a gente vai analisar para ver quais são as novidades que esse fundo tem a trazer pra gente esse mês, e para saber também se tá valendo a pena investir aí no KNRI em 2024 ou não. Então, pessoal, vamos deixar de enrolação e vamos começar. KNRI hoje custando cerca de R$155,65. É um valor um pouco mais alto aí, tá aí nos patamares do HGLG, um dividend yield na casa dos 7,97%. Como eu sempre falo para vocês, dividend yield de fundo de tijolo é sempre aí entre 7 e 9%. Dificilmente vai fugir dessa média. Alguns saem, tá? Mas entra aquela questão de alavancagem e tudo mais. E nos últimos 12 meses acumulando desvalorização de 0,80. Porém aí, né, nesses últimos 30 dias aí o fundo caiu quase 3%, tá bom? No gráfico do último ano a gente vê que é um fundo que varia bastante, isso vai depender muito conforme a variação da cota também do fundo. E nos últimos 5 aí a gente vê que teve o período pré-pandemia, né, e pandemia, depois a gente teve aquele períodozinho aí de pós-pandemia e agora sim recuperação total a gente vê. Então pode se dividir esse gráfico aí em 3 partes, tá? E o período aí de 2023 para cá o fundo subiu bastante e agora vem sofrendo aí uma correção, tá bom? Algumas informações importantes: o valor justo dele é 158, então o PVP de 0,98 mostra que esse fundo tá um pouco descontado. Hoje o patrimônio dele é de cerca de 4 bilhões e meio, né? É um fundo gigantesco e são mais de 267 mil cotistas. É uma base de cotistas muito grande, tá, pessoal? O fundo tem uma liquidez média diária de 4,1 milhões, então é uma liquidez muito boa. E aí o último dividendo que ele pagou cerca de R$1, tá? O fundo vem pagando esse dividendo aí há um bom tempo, desde o ano passado. Quando a gente olha o gráfico dos últimos 5 anos, a gente vê que ano após ano ele tá aumentando esse dividendo, então bem interessante mesmo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no relatório da Quineia. Eu gosto dos relatórios da Quineia porque eles são bem diretos assim. Primeira coisa a destacar, né, o fundo vai então ter um portfólio diversificado entre galpão logístico e prédio corporativo. E aqui já começam dando algumas atualizações em relação ao fundo, tá? Primeiro fato interessante é que eles conseguiram a alocação de um andar completo, tá, do edifício Bela Paulista para Fujifilm Brasil. Olha que interessante, rápida absorção da área vaga do imóvel, ou seja, o inquilino estava alugando, saiu rapidamente, outra empresa já foi lá e alugou. Isso mostra o quê? Mostra que o imóvel é bom, tem boa localização e tem procura. Isso é o que a gente quer em imóveis de fundos imobiliários, pessoal. Imóveis que não demoram para alugar, é um saindo, o outro entrando. Então agora o fundo aí volta, o fundo não, né? O edifício volta a atingir 100% de locação aí, tá? Então agora a vacância física do fundo aí tá cerca de 2,51. É uma vacância física muito baixa, tá? Para um fundo desse setor, principalmente de lajes corporativas. A gente sabe que as lajes do período pós-pandemia estão sofrendo e sofrem muito, tá? E hoje a vacância financeira é de 7,85. Outra coisa muito interessante é que o edifício Boulevard Corporate Tower recebeu a certificação LEED na categoria Platinum e o edifício Diogo Moreira na categoria Gold, tá? E também ainda outros ativos estão em processo dessa certificação. Basicamente, pessoal, hoje vários imóveis e até mesmo indústrias e tudo mais, a gente vai ter aí as certificações de qualidade, tá? E várias outras certificações de sustentabilidade e tudo mais. Essas certificações servem para basicamente certificar que o fundo segue algumas regras, o imóvel segue algumas regras, a indústria segue algumas regras, tá? E aí não é diferente nos imóveis aí, principalmente os corporativos hoje quando a gente fala de fundos imobiliários, tá? Essas certificações são muito importantes e mostram que o edifício muitas vezes é sustentável, reduz gastos de energia ou até mesmo várias certificações que a gente tem. E essas certificações são extremamente importantes, que a gente tem hoje empresas aí que dão muito valor a essas certificações e a nova agenda é ESG que a gente tem aí no mundo, tá? E essas empresas só alugam imóveis que têm essas certificações. Então, o fato desses edifícios garantirem a certificação, primeiro, mostram que são edifícios de qualidade, e segundo, vai facilitar muito aí para a alocação aí dessas empresas, tá bom? Então, muito interessante, ponto muito positivo. E aí, agora, dia 14/6, o fundo vai pagar cerca de R$1 por cota, tá bom? Vou destacar aqui a taxa de administração do fundo, 1,17, é um fundo que está lá desde 2010, um dos primeiros, e não cobra taxa de performance, muito bom mesmo. Ele mostra um pouquinho o gráfico, né, da evolução da vacância. A gente vê que ano passado estava bem alta, ela vem diminuindo mês após mês, e hoje a gente tem a carteira. A maior receita da carteira, né, vem do estado de São Paulo. O fundo hoje é bem dividido aí, praticamente 50/50 logístico e escritório. Contratos também bem divididos, interessante para a parte atípica.
E a receita, a maioria aí é IPCA, tá? Prazo médios bem longos, tá? A média é de 9,75 anos, muito bom. Vencimento para esse ano, praticamente nada, tá? 3% e 2% é algo bem baixo. E o revisional esse ano tem bastante, tá? Então é bem interessante aí. Vai dar pro fundo aumentar um pouquinho da sua receita. Ele mostra um pouquinho, né, da vacância, de onde vem. Olha só, Rio de Janeiro é a maior parte da vacância aí, tá? E o que eu achei bem interessante, assim, eu sempre falo pra vocês, Rio de Janeiro hoje, ele dá muito trabalho pros fundos imobiliários, tanto de logística como de parte de escritório corporativo, cara. É bizarro como que dá trabalho. A distribuição dos contratos, né, hoje são mais de 95 inquilinos. O foco mesmo tá na indústria e no comércio, tá? Então hoje são 12 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos, tá? Então um fundo bem concentrado aí na região do Sudeste. Como eu falei, hoje não tô gostando muito do Rio de Janeiro. Pra mim, não vejo que é muito interessante investir no Rio de Janeiro. Os fundos poderiam começar a investir mais em Brasília, Goiás, principalmente em Goiânia, que vem crescendo muito, Espírito Santo, e a região do Paraná, que é especificamente em Curitiba, tá? E mesmo Santa Catarina. São as regiões hoje mais fortes para você poder investir. Eu vejo que o futuro mesmo tá nesses estados aqui. A tendência é com o tempo o Sudeste vem ir perdendo um pouco de força, tá? E aqui são os portfólios, olha, interessante, o Bela Paulista, né? Fica localizado na Avenida Paulista. Isso também explica o motivo, né, do fundo ter perdido um inquilino e logo já ter sido alugado. Assim, são regiões fortes, São Paulo ali, então tem muita procura mesmo. E aqui são todos os imóveis, tá? Tem vários galpões logísticos aí e é bem interessante. Hoje o fundo tem uma receita potencial aí de 28 milhões, mas tá com algumas aí vacâncias e tudo mais, então tá gerando uma receita somente de 25 milhões, tá? A DRE no fundo, no total, tirando todas as despesas que o fundo teve, a receita aí de 27 milhões e aí teve que usar um pouquinho de reserva. No geral o fundo vem bem controlado, tá? Ele tá conseguindo até que gerar aí tranquilamente o que ele precisa, né, para pagar tudo mais. Então o fundo vem estável. O fundo tem aí, ó, hoje são mais de 600 milhões de reais em caixa, é um valor interessante. Caso surja alguma oportunidade, o fundo consegue participar com tranquilidade. Vamos aguardar para ver como que eles vão alocar aí, né, esse valor total, que é um valor bem interessante e que vai trazer muitos ganhos para o fundo. Então sim, pessoal, KNRI, sem muitos comentários, é um fundo que traz essa ideia um pouco diferente, né? Ele investe um pouco em tijolo, um pouco em fundo logístico, investe um pouco em laje corporativo. Isso aí tende a trazer um equilíbrio pro fundo, tá? Eu sempre falo para vocês, enquanto às vezes o setor de laje tá ruim, a parte logística tá boa e vice-versa, então traz esse equilíbrio. Por isso que o KNRI tá aí há tanto tempo aí no mercado, com muita tranquilidade, sendo um dos maiores fundos que a gente tem aí hoje, tá? Se você gosta desse tipo de segmento de fundo que investe nos dois, assim, aconselho sim, dá uma olhada no KNRI. Obviamente que ele tem um dividend yield mais baixo, um valor mais caro, mas é aquele negócio, pessoal. Você quer hoje, quer investir com tranquilidade, sem ter dor de cabeça, você vai receber um pouco menos e vai pagar um pouco mais caro. Mas é assim, é fundo que você compra, você pode ficar tranquilo ali, dormir por um ano que você não vai ter dor de cabeça. Obviamente que não exclui a chance, né, de ter a dor de cabeça, mas é um fundo bem mais seguro. Mas assim, se você quer investir de fato nele, analise, estude um pouco mais. Mas hoje eu sou bem fã do KNRI e gosto bastante desse fundo, que nem é sempre faz um serviço muito bom. Então, no geral é isso, pessoal. Se vocês tenham gostado, lembrando, vem ser membro só por R$ 7,99 aí. Tem direito a vários benefícios aí no canais. Tem acesso a vídeos exclusivos, a vídeos antecipados. Tem chamadas com os membros e comigo também pra gente trocar experiência. Tem o grupo do WhatsApp pra gente trocar ideia todo dia. Então, não perde essa chance e vem ser membro pra gente construir a nossa liberdade financeira. Show? Então é isso, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Nós até a próxima e falou!